Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Hoje será a nossa última meditação no livro, última reflexão. Creio que foi uma caminhada boa, de aprendizado, no início do livro, da história aqui de Neemias, que ele mesmo contou. Está na palavra do Senhor, onde edificou a nossa vida, tem edificado, até esse tempo. Vamos encerrar essa meditação, essas reflexões no livro de Neemias, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor: foi grande, porém, o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus e seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis nossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis? Porventura não dizeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado, e trigo demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também centésimo do dinheiro, de trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhe pediremos, faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes, os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. Eles tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus,
e de tudo quanto fiz a este povo. Nós vemos aqui Neemias, um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, um homem em que se empenhou nessa construção do muro de Jerusalém. E hoje eu quero falar um pouco sobre algo que nós vivemos no mundo que nós não temos, que é a justiça. A justiça. Nós vivemos num mundo injusto. Todos os dias nós vemos injustiça. É só você abrir aí uma página do seu WhatsApp ou do seu Facebook, de qualquer rede social que você tenha, de algum noticiário, você vai ver muito mais injustiça do que justiça. Nós vivemos num mundo injusto. Mas nós, como cristãos, como povo de Deus, nós vivemos debaixo de uma justiça, como nós cantamos aqui, de um rei que é justo e que faz justiça na terra e que faz justiça sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos a justiça de Deus operando em nossas vidas e que possamos, através dessa justiça também, operar neste mundo injusto, assim como Neemias. Aqui nesse texto que nós vemos Neemias comprometido com a justiça. E é algo que tem que brotar no nosso coração, algo que tem que sobressair no nosso coração. Nós queremos a justiça de Deus. Nós ouvimos muitas vezes algo que acontece, no noticiário, e as pessoas falam assim, nós queremos justiça, mas justiça de quem? A justiça ela deve ser de Deus, porque a justiça de Deus ela é perfeita, porque nosso Deus é um Deus perfeito. Então ele aplica a justiça perfeitamente. Nós temos dificuldade em aplicar a justiça, porque nós temos a mão não há calibre na nossa mão para aplicar a justiça. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da justiça de Deus, agindo em nós, para que através de nós ela seja aplicada neste mundo injusto. Por isso, eu quero declarar nesta noite, através desse texto, que nós venhamos a nos comprometer com a justiça, que não é nossa, mas que é de Deus. Porque a justiça que é nossa, como diz Isaías, é como trapos de imundícia. É isso. A nossa justiça é como trapos de imundícia. E nós sabemos, então, que nós devemos viver com a justiça de Deus e pela justiça de Deus. Nós vivemos num país desigual e corrupto. Por isso, nós precisamos viver a justiça de Deus. Nós devemos clamar para que a justiça de Deus seja feita. E diante da justiça, que nós assim sabemos que ela é perfeita, a justiça de Deus, ela corre em dois setores, em dois vetores. Ela corre na justiça social e na justiça pessoal. São esses dois vetores que a justiça age. E nós, como povo de Deus, nós devemos estar atentos contra a justiça social e quanto à justiça pessoal. E é algo que nós precisamos ver e verificar que diante dessa justiça, para eu exercer a justiça de Deus e para que a justiça de Deus seja exercida na terra, eu preciso viver em integridade. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser íntegro para que, então, a justiça de Deus prevaleça na minha vida e através da minha vida. Precisamos andar em integridade, precisamos viver em retidão de vida. Nós não devemos agir como as pessoas aí fora que não conhecem a Deus agem. Tentando levar vantagem em tudo, tentando passar os outros para trás, puxar o tapete, trair a confiança, usar de tapinhas nas costas e assassinar com a língua. Esses dias eu vi uma reportagem, cada dia que a gente abre no noticiário, a gente fica mais assim, como que pode, né? Um rapaz que se dizia amigo do outro, colocou a mão dele, a câmera mostrando, colocando a mão dele do lado dele, caminhando pela rua, os dois conversando. E a hora que ele vira, ele dá um tiro na cabeça do cara. E ali foi por causa de ciúmes. Foi algo que aconteceu em ciúmes em relação à sua mulher, e ele vai e age dessa forma. Então nós vivemos numa sociedade cada vez mais destruída pelo pecado. E o pecado vai agir nessa raiz que se chama injustiça na vida social e na vida pessoal das pessoas. Por isso nós precisamos ser íntegros. E para ser íntegros nós precisamos andar no caminho do Senhor. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor.
para que nós não venhamos andar segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus fala a respeito da sua palavra, para que eu tenha certeza que eu estou vivendo segundo a vontade do Senhor. Eu preciso da palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para me ajudar no mundo em trevas, no mundo em pecado, no mundo quebrado, por causa do pecado. Por isso nós precisamos viver em integridade. Nós precisamos ser íntegros, retos, que nos desviamos do mal, que venhamos a nos desviar do mal. Esses eram chamados, essas características eram dadas a homens que viviam na presença do Senhor, que buscavam o Senhor. E nós precisamos ser homens e mulheres que busquemos a presença do Senhor, para que a sua justiça venha operar em nós e através de nós, mas isso é mediante a integridade que nós temos diante de Deus e diante dos homens. E assim faremos a justiça com integridade na vida social e na vida pessoal, uns dos outros. Neemias foi esse homem. Neemias foi esse homem que agiu com integridade na vida social e pessoal daqueles que estavam ao seu redor. O capítulo 5 fala sobre isso. Nós podemos aqui agora lembrar também do que Isaías fez, este homem que chama o povo para que possa reconstruir os muros derribados, que haviam sido derribados há mais de 130 anos. Então ele chama aquele povo lá no capítulo 2, no versículo 17 e 18, dizendo assim: vejam a situação. Olha só, Neemias preocupado com a situação, com o social do que estava acontecendo com aquele povo que estava destruído, os muros e também a vida deles. Então, olha só os muros, vocês estão vendo? Viram? Vimos. Então venham e vamos construir, vamos começar essa reconstrução. Então, Neemias pede para que eles vejam, chamam eles para que venham, e diz a ele: vamos começar, e o povo responde a ele: então vamos recomeçar, vamos reconstruir este muro. Olha a integridade, olha Neemias exercendo a justiça de Deus sobre a vida daqueles homens e mulheres que estavam desiludidos, que estavam sem esperança. E aí nós vemos no capítulo 6 que o muro foi edificado em 52 dias. 52 dias, um muro que tinha de extensão 3 quilômetros. 3 quilômetros. Um muro que tinha de largura mais ou menos 2,5 metros e uma altura de 12 metros. Fez o cálculo aí, os engenheiros? Em 52 dias foram feito isso. Porque o povo se uniu. Porque no povo houve um engajamento. O povo se enganjou na obra, o povo abraçou a obra, o povo abraçou a visão de Neemias, falou: não, nós vamos nos enganjar. E com o engajamento, o que aconteceu? Vieram a oposição, os conflitos, aqueles que não queriam que os muros fossem construídos. E eles tiveram que lutar contra a oposição, mas com a boa mão do Senhor, indo à frente deles e cuidando deles. E nós vemos aqui nesse texto a justiça de Deus sendo feita por meio de Neemias, um homem temente a Deus, um homem que queria que a justiça de Deus prevalecesse. Logo no capítulo 5, aí no início, então no versículo 1, nós vemos o problema. Qual que era o problema? No versículo 1 do capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. O povo, os homens e as mulheres estavam reclamando dos seus próprios irmãos, do seu próprio povo. Havia um problema, porque o que estava acontecendo aqui? O povo precisava de trigo para comer, não havia trigo. E, portanto, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que penhorar as suas terras para comprar trigo. E eles emprestaram dinheiro para pagar impostos. E os filhos deles se tornaram escravos. Esse é o texto que nós lemos aqui. Então, eles precisavam de trigo para comer, portanto, eles penhoraram as suas terras para comprar trigo, emprestando dinheiro para pagar impostos ao rei da Pérsia, Artaxerxes, porque aquela província, Jerusalém, pertencia à Pérsia. Então, eles tinham que ter dinheiro para pagar os impostos,
porque senão o rei ia intervir ali, e os filhos deles, então, se tornarem escravos para pagar essa dívida. Olha a situação do povo. Olha que situação que se encontrou depois dos muros já estabelecidos. Olha o problema. A gente pensa que acabou o problema depois da construção do muro, e havia problemas ali. E Neemias, ele quer fechar isso com justiça. E ele diz, então, no versículo 6 e 7, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendidos os nobres e majestados, e lhes disse, sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Olha só o que aconteceu, ele ouviu, e quando ele ouviu essa situação, essa queixa do povo, como é que ele ficou? Ele se aborreceu. O termo aqui ele ficou furioso. Traduzindo para nós, ele ficou irado com aquilo. Imagina Neemias irado. Você já ficou irado? Alguma injustiça? Essa é a ira que aconteceu com ele. E aí, o que ele fez? Ele fez uma avaliação. Depois de ter considerado tudo aquilo que ele tinha ouvido, ele foi repreender quem? Os nobres e oficiais. Então, ele ouve, ele fica furioso com a notícia que ele recebe, ele faz uma avaliação de tudo e ele vai repreender quem? Os nobres e os oficiais, por terem deixado acontecer aquelas coisas. Os líderes, por terem deixado acontecer aquilo sobre a vida do povo de Deus. E algo que nós precisamos entender aqui, a respeito disso, é que muitas vezes nós, diante das injustiças que acontecem, nós ouvimos. Nós precisamos ouvir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós ouvimos muita coisa sobre injustiça, muita coisa. E algo que deve ocasionar em nosso coração quando nós ouvimos injustiças é indignação. Pastor, você tem que ficar indignado. Você, cristão, tem que ficar indignado. É o que Neemias ficou. Com a injustiça aqui. Tem que haver uma indignação quando há injustiça ao nosso redor. Nós, como povo de Deus, que servimos a um Deus justo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que vela pela sua palavra, nós devemos nos indignar quanto à injustiça dos homens em relação às outras pessoas. E diante da indignação, nós devemos refletir a respeito do que tem sido feito com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, nós somos as pessoas que somos injustas com as outras pessoas. Por isso, às vezes, nós precisamos refletir. Será que você está sendo justo com a sua pessoa, com aqueles que estão ao seu redor, com amigos de trabalho, com parentes, com vizinho, com cônjuge, com seus filhos, com seus pais, a respeito daquilo que você tem falado sobre eles? Você precisa saber se você está sendo justo ou não, se a justiça de Deus está sendo imperada ali, se ela está sendo proclamada ali em relação à vida daqueles que o cercam, porque muitas vezes nós somos injustos com os outros, e nós precisamos refletir. Neemias faz essa reflexão porque ele poderia estar errado em relação àquilo que as pessoas estavam falando sobre ele. Espera aí, eu vou refletir a respeito disso. Ele ficou furioso no primeiro momento, ele se indignou, mas ele foi refletir. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está certo e quem está errado nessa história. E aí ele chega à conclusão de que quem estava errado eram os nobres, eram os líderes. Mas ele refletiu, ele não agiu de ímpeto. Porque o que a Bíblia fala? Que nós pecamos quando nós agimos o quê? Sem pensar. Nós pecamos quando agimos naquele momento do calor. E Neemias tem muito sobre isso. Nós podemos perceber na vida de Neemias, quando ele recebe uma notícia ruim, o que ele faz? Ele não age no impulso. Ele não age, em nenhum momento nós vemos Neemias, em todos os textos que nós meditamos aqui, Neemias agindo no impulso. Você viu alguma vez Neemias agindo no impulso? Não. Ele ora, ele reflete, ele pondera, ele pesa. Nós pecamos muitas vezes contra Deus, por causa de que nós agimos precipitadamente, sem refletir, sem orar, sem colocar a questão diante de Deus, sem colocar as pessoas que estão ao nosso redor diante de Deus. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. É o que nós aprendemos aqui com Neemias.
Reflita sobre aquilo que está ao seu redor em relação às injustiças que são cometidas com as outras pessoas, com você, ou até mesmo você para com as pessoas. E tome uma posição. O versículo 6 e 7 fala sobre isso. Ele ouve, ele vai se indignar, ele vai refletir, e aí ele toma uma posição. A posição que ele toma é de repreender os nobres oficiais. Ele se posiciona. Ele se posiciona. Ele se posiciona. Ele não é omisso. Omisso. Ele não tira o corpo fora. Não, isso aí não tem nada a ver comigo. Deixa isso para lá. Eu vou tirar o meu da reta, não quero encrenca com ninguém. Você já falou isso? Não, deixa o problema. Eu já tenho, já falou algum isso? Eu já tenho muito problema para resolver. Deixa cada um com seus problemas. Nós vivemos num mundo individualista, egoísta. Nós só pensamos em nós, né? O problema é dele, até o irmão de família, irmão de igreja. Deixa ele para lá. Já tenho muito problema para resolver. Você já falou isso alguma vez ou só eu que falei? Talvez você não falou, mas pensou. Cada um com seus problemas. E nós vivemos num reino eterno. Num reino onde nós queremos que essa justiça prevaleça. Por isso, eu e você não devemos ser omissos. Não devemos ser omissos. Nós sabemos muito bem o que causou a omissão lá no Éden. Quando Eva toma do fruto, ela come do fruto. Adão estava onde? Ele estava lá capinando, lá fora? Não, o texto em hebraico ali diz que ele estava ao lado de Eva. Ele viu a serpente enganando Eva e não fez nada, se omitiu. Ele, como um sacerdote, como um cabeça ali, ele se omite diante daquela situação. Em vez de dar uma bicuda na cabeça da serpente, né? Sair para lá, tirar Eva, sai daqui, você está tentando enganar. Não, ele omite, ele aceita a situação e ainda vai e come do fruto. E o que a omissão fez? A queda do homem. A queda do homem. Todas as vezes que nós somos omissos em relação a compromissos, em relação àquilo que nós devemos fazer e realizar como cristãos, como povo de Deus, aplicando a justiça de Deus neste mundo totalmente injusto, nós somos omissos. E nós precisamos ser omissos. Muitas vezes nós somos omissos dentro de casa, o homem omisso dentro de casa, de liderar a casa, de governar a casa. Quantos erros nós cometemos. E aí o que acontece? O pecado entra na casa, destrói a família. É isso que o diabo quer, gente. É isso que o diabo quer na nossa sociedade. É a omissão de liderança, omissão de autoridade que nós temos, que Deus nos deu. E nós não devemos ser omissos. Neemias, ele não se omite aqui não. Ele como líder ali, ele vai e ele toma essa posição, ele não se omite. Ele fala o que tem que ser falado, mas depois de uma reflexão, para não falar bobagem, para não falar na ira, para não falar de sangue quente. Ele fala refletindo diante de uma situação, então ele se posiciona. E ele, então, não tem essa reação impulsiva, que muitas vezes nós temos, mesmo não sendo omissos. Nós nos posicionamos, mas nós temos uma reação impulsiva. E essa reação impulsiva, ela vem em reflexo da indignação. E é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Porque a indignação, o que é a indignação? Ela vem acompanhada da ira. E a ira é algo importante na nossa vida. A ira é pecado, pastor? Não, a ira não é pecado. A Bíblia fala que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira, mas não está falando que a ira não é pecado, não. O que Jesus fez na hora que viu o comércio lá na casa de Deus? Ele, meu irmão, tira a mesinha aqui do papagaio, tira a mesinha aqui. Não, afasta só um pouquinho para lá, tira um pouquinho para cá. Não, pode vender o boizinho aí, a vaquinha. Jesus foi revirando as mesas. Indignado, irado com aquilo que estava fazendo com a casa do pai, que ali ele disse, aqui é casa de oração, aqui não é comércio não, respeito, reverência. Ele se indignou, foi um momento ali, mas o que acontece em relação à ira? Para nós não pormos o sol sobre a ira, não alimente a sua ira, porque senão nós vamos dar lugar a quem? Que Paulo fala lá em Efésios, ao diabo, porque se você alimenta a sua ira, você vai dar lugar ao diabo, para fazer o forfé na sua casa, fazer a bagunça na sua casa, na relação com o marido e mulher, com seus filhos, no seu trabalho. Aí o diabo entra e começa, isso, vamos alimentar a ira, vamos mais, vamos lá, vamos manter isso.
E nós devemos tomar cuidado com isso. Porque esse senso de justiça, muitas vezes, que é colocado em Deus por nós, é algo que deve ser calibrado por Deus, não por nós. Uma das formas de nós sabermos que a ira que está calibrado é que nós refletimos. Nós refletimos. Nós não agimos com impulso, com reação impulsiva. Nós freamos, respiramos, tomamos não somos omissos, não temos aquela reação impulsiva. Então a ira ela passa, aí a gente vai saber lidar com a situação. Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai ferir os outros. Já viu aquela coisa, você está certo na sua posição, você está falando a verdade, mas a forma que você está falando a verdade machuca as pessoas. É aquilo que eu falei há alguns domingos atrás a respeito disso, que muitas vezes nós falamos a coisa certa, na hora certa, mas da forma errada, do jeito errado de falar. Porque nós estamos falando na ira. Você já disciplinou filho na ira? Não dá certo. Não dá certo. Você vai errar a mão, você vai machucar. Isso é algo que deve ser feito com calma, com tranquilidade, porque senão nós erraremos. Nós erraremos. Cuidado, cuidado. Respire fundo, reflita antes de tomar uma posição. É isso que Neemias faz aqui. Ele não se omite, mas diante dessa omissão ele reflete, porque ele não quer ter aquela reação impulsiva que pode causar dano às pessoas que estão ao seu redor. Então ele reflete. E diante disso, ele não tem o quê? Ele não fica apático. Né? A questão aí da indignação pode também causar a apatia. É o outro extremo, que nós não devemos ficar. Então, quando eu não fico indignado com uma injustiça, qual que é o oposto disso? Apático. Eu fico apático em relação à situação. Deixa lá. Eu não vou resolver. Já está assim mesmo, já perdeu, deixa para lá. O leite já está derramado, não tem mais o que fazer. Você fica apático em relação. Você vê injustiças ao seu lado, ao seu redor, e você fica apático. Algo que não deve acontecer também. A apatia é algo ruim para nós, como povo de Deus. Nós não devemos ficar apáticos em relação àquilo que está ao nosso redor. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. E diante do ouvir, nós devemos então ouvir e não ficar alienado. Não quero saber de nada, não quero nem ouvir. Já viu isso? Não quero nem ouvir. Se você não quer nem ouvir, você está alienado, você está em outro mundo. Nós vivemos neste mundo. Jesus disse, não tires do mundo, mas livre-os do mal. Né? Ajude-os. A oração de Jesus para o Pai é essa: não quero que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós estamos nesse mundo e nós não devemos ficar alienados. Eu não sou deste mundo, nós não chegamos na glória ainda, gente. É o que eu sempre falo aqui, a gente deve andar nesse mundo com os nossos pés, mas com o nosso coração, a nossa mente no céu, na eternidade. Mas nós não estamos pisando por aqui. Então nós vivemos neste mundo. E é algo que nós não devemos ter, então, diante daquilo. Eu não quero nem ouvir. Não, ouça. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir as notícias. Não ficar alienados. Para que, então, diante disso, nós venhamos a ouvir, se indignar, refletir e tomar a decisão correta. Aí você vai tomar a decisão correta. Diante desse quadro, diante desses 2 versículos que é colocado aqui, em relação à resposta de Neemias àquela situação. Algo que nós devemos sempre ter em mente e permanecer fiel à palavra do Senhor, para que assim nós venhamos a tomar a posição correta, a posição, tomar a decisão conforme a vontade de Deus, não conforme a minha e a sua vontade. E aí Neemias, então, ele vai para o confronto. Ele vai confrontar. Versículo 7 e 8. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres magistrados e lhes disse: olha o confronto, sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Versículo 8. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós outros, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Ele vai confrontar.
Peraí, vocês estão vendendo nossos irmãos. Olha o que vocês estão fazendo com eles, gente. Vocês estão cobrando juros dos seus patriotas, dos seus compatriotas, juros exacerbados. Agora vocês estão aí até vendendo os seus irmãos. O que está acontecendo com vocês? Neemias vai confrontar, ele não foge do confronto, ele não fica apático, ele vai confrontar essas pessoas que estão fazendo isso com o próprio povo. Olha só o senso de justiça social que Neemias tem aí. O versículo 9 ele diz aí: então se calaram e não acharam o que responder, ficaram quietinhos, ó, bico calado. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias, ó, desce a vara, confronta, não passa a mão não, não passa a mão na cabeça, não passa pano não, ele confronta com dureza aquilo que eles estavam fazendo. O confronto é necessário. Olha o que Neemias está fazendo, está despertando aí a fé naqueles homens. Olha a fé desse homem em relação àqueles homens que estavam fazendo com o próprio povo que havia resgatado das cinzas ali. Um povo que estava massacrado, que estava sem esperança. Os próprios compatriotas fazendo isso. E diante disso, diante desse versículo, em relação aí que Neemias fala a respeito do temor de Deus, olha aí, ele fala assim: vocês não estão andando no temor de Deus não, gente? Isso é falta de temor de Deus. Isso é falta de respeito, de reverência diante do Senhor. Olha só o que Deus fez para conosco, com o povo, reergueu os muros, está uma bênção. Agora vocês estão fazendo isso, isso é falta de temor. O caminho que vocês têm andado, a forma que vocês têm feito com o próximo. Falta de amor, falta de temor ao Senhor. E me veio à mente Mateus capítulo 5, versículo 16, em que Jesus diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas precisam ver nossa luz, gente. Nós somos chamados das trevas para a luz do Senhor. Nós não devemos mais andar nas trevas, mas nós devemos andar na luz como Deus é luz, viver na luz. Neste mundo está em treva, gente. Se a gente andar pelas essas ruas aí, segundo os princípios e valores deste mundo, a gente vai andar em trevas. Nós somos chamados para viver na luz, porque Deus é luz. E que brilha essa luz dentro de nós. Tem uma música que fala: brilhe Jesus, mostre ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, dê refúgio em nós. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. É isso que Jesus diz aos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? Ao Pai de vocês. Vou olhar para a vida de fulano, do Leiber, daqueles que estão aqui, daqueles cristãos, e vão falar assim: nossa, eu glorifico a vida do Pai por causa do testemunho desse meu irmão. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão vendo as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos posicionamentos. E nós precisamos glorificar a Deus. E o temor de Deus faz isso, para que as pessoas possam, então, glorificar ao Pai por meio de nós, pelo testemunho que nós temos que dar como cristãos neste mundo, que o tempo todo tenta nos sucumbir, que o tempo todo tenta falar assim: ó, não, faz desse jeito, é melhor desse jeito, você vai ter ganho com isso, vai ser melhor para você. É isso, é tirar proveito em toda a situação. E para isso nós temos uma coisinha bem significativa no nosso país, né? O brasileiro é aquele do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho aqui nas coisas. Não, o crente não tem que dar jeitinho, não. Quando a gente dá jeitinho, a gente está cortando, está pegando atalho. E nós devemos andar no caminho. Jesus não falou que ele é o atalho, a vida e a verdade. Ele falou que ele é o caminho. Nós temos que andar no caminho, não é atalho não, gente. Quem anda no atalho aí é ímpio. Mesmo que o caminho dê volta, mas ande no caminho. Mesmo que o caminho às vezes te prejudique, é uma coisa que eu falo para Isaac lá em casa, né, quando estou meditando com ele: filho, fale a verdade. Porque todas as vezes que você fala a verdade, Deus vai te honrar. Você fala a mentira, quem que é o pai da mentira? É o diabo. É dada até uma nomenclatura para ele. É o pai da mentira. É a única paternidade que ele tem, que Jesus dá para ele. Ele é o pai da mentira. E mesmo que a verdade às vezes te prejudique, filho, fale a verdade. Porque às vezes quando a gente fala a verdade, prejudica a gente. Já aconteceu isso contigo? Você falar a verdade te prejudicar ali naquele momento?
Né? O chefe fala para você, não, desse jeito não vou falar não. Então você está rebaixado, está mandando embora. Então não vai ter isso. As pessoas começam a te, né, tolir, começam a falar mal de você. Não tem problema. Jesus é maior na sua vida e Ele vai te honrar. Seja fiel ao Senhor, que Ele é fiel para contigo. Não tenha medo, não. Não tenha medo de falar a verdade, de viver a verdade, porque às vezes vem aquela voz, não faz isso, senão você vai ser prejudicado. Não tem problema não, se eu falar a verdade, o Senhor vai me honrar, eu vou ser abençoado por Ele. Lá na frente, Ele vai me abençoar. Passou certas situações na minha vida que eu estava lá no fundo, nossa, tá bravo aqui. Um dia conversando com a minha mãe, meu filho, tá complicado. Eu falei assim, mãe, marca aí, um dia Deus vai me honrar. Eu tenho procurado andar no seu caminho, e andando no seu caminho não está dando nada certo, mas eu vou continuar. E eu sei que um dia Deus vai me honrar. Tinha um centavo no bolso. E Deus honrou. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor com a sua vida. E o versículo 11 continua falando sobre o confronto de Neemias. Ele diz assim, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Olha aí, restitui. Pode restituir. Estou pedindo a vocês. Devolva aquilo que vocês roubaram dele, que vocês pegaram dele. E olha só que interessante que Neemias, ele antecipa o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era o ano que todos os judeus perdoavam as suas dívidas. Esse era o ano do jubileu. Se algum judeu tinha alguma dívida com o outro, ele perdoava aquela dívida. Esse era o ano do jubileu. E Neemias antecipa aqui, vamos perdoar esse povo por tudo que eles estão fazendo, por tudo aquilo que eles estão realizando. E, de certa forma, o povo de Israel não fazia muito bem isso, não, porque queria cobrar a dívida. Onde que é feito isso com abundância? Em Atos, no Pentecostes. Porque a igreja primitiva, o que ela fazia? Ela dividia os seus bens. Ela partia o pão, aquele que estava com mais necessidade ajudava, eles repartiam os seus bens, eles davam os seus bens àqueles que tinham mais necessidade. Esse é o ano de jubileu que aconteceu, de fato, de verdade, na igreja primitiva, no Pentecostes. E dessa igreja que nós originamos, nós viemos dessa igreja, as nossas raízes estão na igreja primitiva. E que nós possamos, então, ter esse desejo no coração de generosidade, de perdoar aqueles que têm dívida conosco. Nós temos aí uma cobrança absurda disso neste mundo, e muitas vezes nós usamos disso. Meu irmão, perdoa. Às vezes o irmão não tem condição, mas ele até passou para trás, perdoa que Deus vai te honrar, meu irmão. Sabe que você emprestou de coração e Deus vai te honrar. Não vai fazer falta não, pode ter certeza. Não vai fazer falta. Se você deu de coração, não vai fazer falta. Alguma coisa acontece lá na frente que Deus te dá em dobro, triplo, porque o seu coração foi generoso, você perdoou. Agora tem gente que fica, que fundo de tal deve, vou cobrar. Gente, descansa, entrega na mão do Senhor, perdoa. E parte para frente, que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Nós somos um povo que fomos chamados para viver segundo a vontade do Senhor, realizando a sua justiça na terra, a sua justiça na terra. Nós vemos então aqui Neemias como exemplo. Nós vamos ver agora Neemias como exemplo. Nós vemos Neemias dando a resposta àqueles homens que estavam fazendo injustiça com o povo. Nós vemos o confronto de Neemias, e agora nós vemos o próprio exemplo de Neemias. Neemias não é aquele que fala somente, mas ele faz. Olha ele fazendo, versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Nem ele, nem os irmãos comeram da comida destinada ao governador. Ele diz assim, não vou comer, não vou fazer aquilo que pode sobrecarregar, aquilo que pode, eu tenho direito, mas eu não faço. É aquilo que Daniel fez.
quando ele foi cativo ali, ele foi levado cativo, ele e os amigos dele, para a Babilônia, e o rei, então, pede ao copeiro para que dê todas as comidas, as iguarias do rei, para que Daniel e seus amigos comessem. E Daniel fala assim, não, eu não vou comer não. Eu vou comer a minha verdura, legume. Ele não adentra isso. Era direito dele, ele não faz. Ele não faz. Porque aquilo poderia influenciar a sua vida de uma maneira ruim. E aqui, como exemplo de Neemias, ele fala, ele tinha direito, mas ele não faz. Nem eu, nem meus irmãos comemos da comida que era destinada ao governador. Eu poderia fazer uso desse. Já viu situações na sua vida assim, eu poderia ter isso, mas eticamente não é bom. Você faz, moralmente, não é bom. Às vezes é legal, mas eticamente não é bom. Moralmente não é bom. Nós precisamos discernir essas coisas. Tem coisas que às vezes é legal fazer, na legalidade, mas como cristãos nós não devemos fazer. E Neemias nos dá o exemplo disso. Olha o versículo 15 ainda. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominaram sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas ele não fez. Porque ele teme a Deus. Ele serve a Deus, ele busca a Deus, busca fazer a vontade do Senhor. Ele teme a Deus, por isso que ele não age dessa maneira. Não é porque o outro age que você vai agir. Mas todo mundo faz. Já viu essa frase? Esse aí é versículo, Heresias, capítulo 4, versículo 3. Mas todo mundo faz, geralmente são os filhos que falam isso, né? Mas mamãe, papai, mas todo mundo faz, mas todo mundo não é todo mundo. Minha mãe já dizia. Todo mundo não é todo mundo, você é diferente, você é diferenciado, você é filho da luz, por isso você não vai fazer, por causa disso. É isso que nós precisamos entender, é isso que os filhos precisam entender em relação aos seus pais, não vai fazer por causa disso, porque às vezes a gente tem que falar, né? Porque enquanto você estiver debaixo do teto aqui, e sob a minha autoridade, eu tenho responsabilidade sobre a sua vida, e Deus vai cobrar isso de mim. E por isso, então, nós entendemos que nem tudo aquilo que as pessoas fazem, a gente deve fazer, a gente deve agir. Versículo 16 continua. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Olha só, ele se dedica ao trabalho deste mundo, e ele não compra nenhum pedaço de terra. Ele tinha direito de comprar, ele não compra. Para o quê? Para deixar mais para o povo. Ele já tinha, não preciso mais não. A pergunta que a gente sempre fala, quanto de dinheiro é suficiente para você? Já viu essa pergunta? Essa é uma pergunta que roda assim no meio empresarial. Quanto de dinheiro você precisa? Ou pergunta difícil de responder, né? Quanto de dinheiro precisa de você? Neemias sabia responder. Que nós possamos ter, nós não devemos ter ganância nessa vida. A gente, às vezes, a gente é tão abençoado. A gente vive mais com aquilo que é necessário para nós viver, só que a gente vive num mundo bombardeando, você tem que ter mais, você tem que ter mais, você tem que ter ambição, e a ambição por trás deste mundo é a ganância, tem que ser ganancioso. A ambição tem esse, por baixo dela ali está isso, você tem que ser ganancioso, você tem que ter mais, e para você ter mais, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que puxar o tapete do outro, você vai ter que fazer uma falcatrua aqui, porque é isso que você faz para ter mais. E nós, como cristãos, nós devemos nos contentar com aquilo que temos de Deus. O cristão tem que ser contente. O que é ser contente? Ter contentamento com aquilo que Deus tem te dado. Mas não é, claro que não é pecado você querer crescer na vida. Não, mas não tenha em seus olhos gananciosos por isso. Dê passo a passo. Honre a Deus, louve a Deus. Procure sim trabalhar para ter uma casa melhor, para ter bens maiores, mas não tenha o seu coração nessas coisas. Porque quando nós temos o coração nessas coisas, nossos olhos viram para a ganância. Não é pecado você ter as coisas, Deus nos abençoa, é fruto do trabalho, mas não tenha o seu coração aí, não tenha os seus olhos nisso. É isso que nós precisamos entender como povo de Deus. Deus quer nos prosperar? Claro que quer. A palavra prosperidade está deturpada no nosso meio por causa de algumas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que é uma teologia do capeta,
então, que é deturpada nesse sentido. Olha, vem para Jesus que você vai ser rico, que você não vai ter mais problema, dê aí seu dízimo, que Deus vai te dar em dobro. É tudo coisa que faz para que o seu olho, o seu coração seja mais ganancioso, e que esses líderes ganhem mais dinheiro, porque o coração deles são gananciosos. E eles querem o óleo da ovelha, eles querem a lã da ovelha, eles querem sugar a ovelha porque eles querem mais dinheiro, mais. Totalmente oposto de Neemias, um líder. E é isso que nós devemos ter no nosso coração, sincero, gratos, agradecidos por aquilo que Deus tem nos dado, em abundância. Deus tem nos dado abundância. Deus quer nos prosperar? Quer, claro que quer. O Senhor tem nos prosperado. Amém? O Senhor tem nos prosperado. Que possamos ter um coração generoso, contente com tudo aquilo que Deus nos dá. Quanto mais Deus te dá, mais você tem que ter um coração generoso. Porque quanto mais você tem um coração generoso, mais Deus vai te dar. Olha aí como é que é bonito. Olha como é que é o evangelho é diferente, gente. É coisa de outro mundo. É da glória. É isso que nós precisamos entender. É nisso que nós devemos viver. E Neemias continua dizendo, versículo 17 e 18, para fechar. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Ele tirava do bolso dele e bancava. É isso que ele está dizendo aqui. Às minhas custas, comiam à minha mesa. Quantos homens? Mais do que 150 homens. Neemias era abençoado. A Bíblia não fala que ele era rico, mas que ele abençoava. Que ele era generoso, ele era generoso. Não estava nem aí, não. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Prove a Deus nesse sentido. Não tenha medo, tenha fé. Que Deus vai suprir. Deus não tem suprido? Né? Em Cristo Jesus, nas suas riquezas, Filipenses fala sobre isso. Deus suprirá em suas riquezas todas as nossas necessidades. Pode ficar tranquilo, meu irmão. O pão não vai faltar, não. Seja generoso, abençoe. Né? Uma das provas que você converteu o coração é converter o bolso. Isso prova realmente que você não está preso ao dinheiro. Por isso, uma das coisas que eu falo, para que o dinheiro não seja o seu senhor, seja senhor dele. Uma das formas de você ser senhor dele, dizendo assim, eu que mando em você, meu filho. É eu que te guio para lá para cá, não é você que me guia, não. E quanto mais você dá, mais você é generoso, mais você é senhor do dinheiro, e não ele senhor da sua vida. Quando é ser mesquinho, né, vai faltar, não vai dar, não. Meu irmão, creia. Deus faz. Deus é dono do ouro da prata, Ele sustenta, Ele te dá aquilo que você precisa, aquilo que necessita. Por isso, seja um abençoador. Seja um homem, uma mulher generoso, na presença do Senhor, assim como Neemias é. Portanto, concluindo, Neemias aqui, ele foi um homem que fez a justiça social e a integridade, com integridade pessoal. Seja esse homem. Possamos aprender com Neemias a realizar a justiça social com integridade pessoal, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a justiça de Deus seja anunciada pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Eu quero terminar com uma frase do reverendo Martin Luther King. Ele diz algo interessante: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Se importe com aquilo que é de fato importante, verdadeiro, justo. Não se cale diante das injustiças. Se posicione para a honra e glória do nome do Senhor, para que Deus nos use com poder e graça a este mundo. Feche teus olhos.